termo espiritismo foi usado pela primeira vez pelo filósofo Allan Kardec em 1857 em sua obra principal chamada O Livro dos Espíritos. A obra estabeleceu as bases da doutrina espírita, apresentada pelo próprio Kardec como um misto de ciência, porque trabalha com um conjunto organizado de conhecimentos, também filosofia, já que lida com as questões essenciais da humanidade, e ainda religião, porque busca a fraternidade como proposta por Jesus Cristo. Esta é a pauta do programa de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Quem me acompanha desta vez é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Lisa, e boa tarde também a você de casa curtindo Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil, tem o nosso e-mail vivavoz949@gmail.com, tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Isso mesmo, e nosso convidado de hoje é Roberto Rogério Neves Tapada, que é o presidente da 13ª União Regional Espírita, aqui em Santa Catarina, né? A gente agradece muito sua participação. Nós é que agradecemos a oportunidade de divulgarmos a doutrina. Sinto-me bem à vontade. Muito bom. Bom, Roberto, eu acho que a gente pode começar falando de Allan Kardec, né? Que, na verdade, era um pseudônimo adotado por esse professor em 1857, né? E ele, após observar vários fenômenos mediúnicos, acabou construindo, definindo o que depois passou a ser a doutrina espírita, né? Eu queria que você explicasse para a gente quais são os princípios dessa doutrina. Perfeito. Kardec, é interessante nós colocarmos, ele, por ser professor, e ele era bastante resistente no que ele estava conhecendo, e com a doutrina ele se portou da mesma forma. Ou seja, ele procurou observar, experienciar e aí então aceitar aquilo que estava lhe sendo permitido. Ele, quando da codificação do Livro dos Espíritos, a primeira obra, ela foi feita em 2 momentos, primeiro com 501 perguntas e depois 518 perguntas, né? Um segundo momento muito próximo a esse inicial. Ele realmente era Hippolyte Rivail, né? Depois, com a produção do Livro dos Espíritos, como o trabalho foi feito pelos espíritos superiores, ele entendeu que o trabalho não era feito por ele como livros que ele já havia publicado, né? Livros de matemática, principalmente. E ele, então, sendo intuídos seus médiuns, porque Kardec não era médium, nós muitos entendemos que Kardec era médium, não. Ele sempre trabalhou com equipe de médiuns e esses médiuns é que traziam as comunicações desses espíritos, né? Que vieram compor então o Livro dos Espíritos. E num dado momento lhe foi sugerido o nome de Allan Kardec, porque numa das encarnações passadas, ele, naquele povo druida, ele teve esse nome. Então, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec na construção do Livro dos Espíritos, né? Nós temos o Espiritismo como característica a reencarnação, a comunicabilidade com o mundo espiritual e mundo material, né? Que isso se traduz através de médiuns que nós dissemos médiuns ostensivos, porque Kardec mesmo, através de estudo e de respostas, né, desses espíritos superiores, todos somos médiuns. E Kardec ainda usa mais ou menos médiuns. Então, aqueles menos médiuns é o nosso caso, que não temos a condição de ver, de ouvir e de escrever, né? Que chamamos esses de ostensivo. Aqui nós é a intuição. E aí também existe uma variação, que tem pessoas que têm a intuição bem aguçada.
lhe é fácil perceber as orientações que se aproximam. Outros mais desligados. Mas sabemos que tudo isso é uma questão comportamental. Adicionando conhecimento, nós conseguimos melhorar. Ok. Então, nós temos assim, a questão da comunicabilidade, né? A questão da reencarnação, que é o que Deus nos propicia para que possamos. Se as dificuldades as criamos nesse momento, ou trouxemos do passado e não conseguimos resolvê-las, nos dá a Ele oportunidade de voltarmos, mas que devemos bem resolvê-las todas, né? Essa é uma das características que o espírita adota como consciência no seu comportamento diário. Muito bem. Roberto, como que, quando Allan Kardec apresentou o livro dos Espíritos, como é que ele foi visto? Como é que foi esse momento histórico? Como que foi recebido essa obra perante a sociedade? Houve muita reação porque nós lembramos assim, esse momento, o século XIX foi o século onde revoluções na parte intelectual, na parte industrial, enfim, a sociedade ali fazendo suas exigências, né? Tivemos a parte trabalhista ali começando a acontecer, a parte de artes, enfim, foi algo assim que revolucionou aquele continente. E era natural que tudo isso causava reações. E lembramos que nessa época, quem assim procedia, os médiuns que conseguiam ver, ouvir, né, ou que tinham essa possibilidade de curar, eram conhecidos como bruxos, né? E isso não aconteceu ali naquela época, e desde que existimos como espíritos e humanos, esse comportamento sempre esteve conosco. Só que ali foi o momento onde isso se tinha uma visão mais detalhada, né? Se usava assim de muito cuidado e houve reações muito fortes, né? Até queimar os livros, né? Se chegou a acontecer. E como diziam os espíritos superiores, não se preocupe, isso está registrado conosco. Nossa. A parte material não há problema nenhum que no momento seja consumida, né? Roberto, aproveitar que você falou dessa relação com situações mediúnicas, enfim, com essa visão popular de bruxaria, perfeito, né? E eu acho que isso ainda persiste, né? Ainda existem bastante grupos religiosos ligados a outras religiões que, ao simples ouvir a palavra espírito ou espiritismo, né, já relaciona com cultos satânicos ou, enfim, algumas práticas que são talvez primitivas e que de fato não tem a ver com o espiritismo de Allan Kardec. Explica pra gente as diferenças. Nós temos aí o espiritismo convivendo conosco em torno de 156, 157 anos, que o Livro dos Espíritos foi editado primeiro, né? Certo. As outras obras foram acontecendo, né, até 1864, se não me falha a memória, né? Mas essa questão da mediunidade, ela até pouco tempo, nós nessa encarnação ainda vivenciamos situações onde o misticismo, o fenômeno chama muito a atenção nossa. Então, aqueles que estão hoje buscando o estudo estão compreendendo como isso acontece, aquilo que Kardec fez há 150 e tantos anos atrás, né? Tanto é que aquelas reuniões aconteciam também de forma restrita, preservando ali o trabalho e preservando o que ali acontecia, porque aquele trabalho, no momento que chegava a eles, ele passava pelo crivo, né, de análises.
Então não era assim uma participação da comunidade ali ao vivo, e aquilo participava então a todos. Existia um preparo, né? E muitas situações não eram consideradas, né, verdadeiras, então por isso passava por esse crivo, deixava-se de lado, e aquilo que eu não sei se os senhores têm ideia, mas Kardec, através dos médiuns, fazia a pergunta, e isso era levado ao mundo, e médiuns levados através dessas perguntas dos espíritos que trabalharam, os espíritos superiores. Eram as mesas, como que falava, a mesa redonda? Nós chamamos assim, o termo correto é uma reunião mediúnica. Certo. Né? Tem mesa branca, né? Tem mesa mediúnica, a gente chama reunião mediúnica, é o termo mais adequado. Okay. Isso também foi evoluindo, esses termos. Né? Certo. Então, alcançava diversos pontos do mundo. E partiam de lá essas respostas, em volta de 1000, mais ou menos, médiuns que participavam desse trabalho. Ele recebia essas respostas e ali ele fazia a triagem para ver aquilo que realmente era correto, coincidia de tal forma que dava-se para entender que era verdadeiro. Então assim foi formado. Hoje nós temos práticas ainda de reuniões mediúnicas à frente do público. A gente vai a uma casa espírita para assistir uma palestra, 30 minutos de palestra, ali no palco, vamos dizer assim, uma mesa retangular, com ali 8, 9 trabalhadores, alguns médios ostensivos, o dirigente da reunião, o dialogador, enfim. O palestrante termina, normalmente vem fazer parte da reunião mediúnica, e as comunicações começam à frente do público. Certo. E essas situações, muito constrangimento criou, porque o espírito que ali se pronunciava, falava de alguém que estava na plateia, e falando de algo íntimo. E que constrangimento criava? Situações bastante constrangedoras. E isso, então, se entendeu que não era correto. Não era assim o trabalho. Para expor publicamente. Perfeitamente. Então isso passou, através do estudo, serem reuniões reservadas. Hoje, para compor esse grupo mediúnico, são colegas que estudam 6, 8 anos, têm uma vivência na casa espírita também desse tempo, trabalham em outras atividades e, com afinidades entre essas pessoas, passam a compor aquele grupo. Ele é reservado, é num dia, preferencialmente, que não tem outra tarefa na casa. É lógico que casas de grande volume de pessoas e tem muita atividade, é natural que vai ter, em paralelo, outras atividades, mas sempre preferencialmente atividades que não tragam atrapalho, porque é um momento de bastante silêncio, vozes calmas, né? Precisa dessa harmonia. Então, por isso que se indica ela ser reservada e em dia específico, em horário específico. A gente vai então, né, Lisa, por um rápido intervalo. Não sai daí, o Viva Voz volta já. Estamos de volta. Espiritismo está na pauta do Viva Voz de hoje. Nosso convidado é Roberto Rogério Neves Tapada. Ele é presidente da 13ª União Regional Espírita e também é parte da diretoria do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Balneário Camboriú. Muito bem. Roberto, vamos então nesse segundo bloco para uma questão que eu acho que gera muitas dúvidas e é interessante a gente poder esclarecer. Pode explicar para a gente como que o Espiritismo trabalha o conceito de reencarnação? A reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá de retornarmos a um corpo, por vez masculino, por vez feminino, em países diversos, enfim. É a oportunidade que nos é dada a bem de corrigirmos dificuldades que exercemos no passado. Quando nos criou Ele como espírito,
Ele nos criou simples e ignorante. Nós, com o exercício no corpo, é que fomos criando as dificuldades, exercendo o egoísmo, mais adiante o orgulho, a vaidade, e isso nos fez atrapalhos ao longo de muitas encarnações. E podemos dizer assim, a questão de nós retornarmos é algo assim bastante importante, porque temos comportamentos por algumas casas espíritas que praticam a apometria. E nós colocamos a finalidade com que Deus, nas suas leis divinas, fez com que nos fosse velado o nosso passado, ele tem um grande significado. E a gente sempre cita... O que é a apometria, Roberto? Desculpa. A apometria seria um histórico meu de vidas passadas. O que está me perturbando no momento, né? Seria lá na psicanálise, né? Essa regressão, que também a psicologia está com muita cautela a esse respeito. O espiritismo, em algumas correntes, resolveu também adotar isso como fazendo parte da sua doutrina. E nós não encontramos isso contemplado nas obras básicas. Seria eu estar antecipando algo que aos poucos eu vou ter conhecimento de forma indireta, ou na medida que eu adquiro conhecimento, eu começo a compreender minhas tendências e começo a perceber que isso eu estou trazendo muito provável do passado. Então, eu cito assim sempre, uma mãe recebendo o seu nenê, a notícia que está grávida, a modificação, o amor que começa ali nascer. Ao se apresentar ele no nascimento, um espírito ali naquele meio, pai, mãe, num deslumbre, o amor aflorando. Imagina se soubesse essa mãe, esse pai, que esse filho, essa filha, no passado lhes causou, através de um adultério, através de um negócio, levando-os, quem sabe, à morte, quem sabe, à miserabilidade, enfim. Quanta dificuldade lhes causaram no passado. Será que o relacionamento ali que está nascendo novamente seria fruto dessa forma? Então, por isso que Deus nos vela o passado, para que consigamos nos preparar de uma forma melhor, nos entendermos que com o futuro certamente aquelas dificuldades estarão aflorando para o ajuste, mas nós já nos estruturamos melhor no sentido do respeito, do carinho, do compromisso moral. E isso tudo faz com que venhamos a ter sucesso nesse novo relacionamento. Bacana. Agora, Roberto, fala um pouquinho para a gente como está a prática do espiritismo hoje, né, na atualidade. Porque algumas práticas são muito comuns a todos os centros, o momento do passe, as palestras, né? Eu acho que quem já foi conhece um pouquinho sobre algumas rotinas do trabalho, perfeito, né? O que há de interessante, de novo, para que as pessoas desse nosso mundo contemporâneo, agitado e tecnológico, também se sintam bem no ambiente das casas espíritas? Perfeito. As palestras é algo que nós vamos colocar novo, mas nós temos obras complementares que Chico nos deixou 400 e tantas obras, Divaldo está aí, né, com um número bastante grande de obras também, e outros nomes que nós temos, né, Raul Teixeira, Sueli Calda Schubert, são obras... Filomeno de Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, né, que nos traz mais voltado à mediunidade, obras estas que nos trazem momentos mais atuais de vivências de espíritos, de casas espíritas, nos trazendo
essas vivências para que possamos nos alertar, nos corrigir de comportamentos que nos desviamos do correto. Então, a palestra nos traz esse conteúdo, né, onde podemos conviver com essas situações. E hoje o expositor procura trabalhar, e também no estudo procuramos trabalhar, as situações do momento que vivenciamos. Se discute, né, a questão do aborto, a questão do suicídio, que na nossa região, no nosso país, tivemos agora, sábado, em Balneário, André Trigueiro, da Rede Globo, que trabalha muito em cima do suicídio, e nos trouxe dados assim, números de assustar. Então, nós temos, na palestra, procuramos trazer aquele público de uma linguagem mais simples, não tão aprofundada, né, com o conhecimento espírita, mas focado na doutrina. E isso atrai o público para compreender o que estamos fazendo com o aborto, com o suicídio, com os casamentos falidos, né, com a educação de nossos filhos, e por aí vai, com o nosso trabalho, né? Essas situações do cotidiano nós procuramos trazer, né, para que todos possam ter a ideia de qual o melhor proceder. O passe continua acontecendo, só que procuramos, através de palestra também, conscientizar que deve fazer quem está recebendo o passe. Como é o passe? Deve, explica pra gente o passe, Roberto. É uma energia que está sendo elaborada através do sentimento do aplicador de passe, aquele que nós estamos vendo ou à nossa frente ou está às nossas costas, né? Também tem casas como a nossa, o Bezerra de Menezes, que trabalha com o passe coletivo, o pessoal no salão, os aplicadores de passe ficam à volta do salão, não há imposição de mãos, mas ali o trabalho maior é da equipe espiritual. Assim como ela trabalha lá na câmera de passe de forma individual, em conjunto com o aplicador de passe, são energias do aplicador de passe e do espírito que ali está com ele, né? São fluidos que estão sendo colocados naquela pessoa. Se ela normalmente busca essa situação, porque tem pessoas que não vão em busca do passe, vão apenas pela mensagem que vão receber, não há necessidade. Okay. Mas aqueles que vão, e a gente orienta a câmera de passe, é porque existe necessidade. Então se pede que naquele momento ele faça a sua prece, enquanto está recebendo aquelas energias que são manipuladas pelos espíritos e também pelo aplicador de passe. Ok, 3 minutos. Roberto, eu acho que, já que você falou ali muito de estudos e também falou aqui da casa aqui, Bezerra de Menezes, eu pesquisando eu vi que vocês também fazem um atendimento voltado ao público jovem. Aí eu fiquei pensando como é que é feito trabalhar de todos esses assuntos de estudos que você acabou de mencionar aqui pra gente, como abordar esses e até outros assuntos sociais numa visão espírita com os jovens. Isso. Nós temos o Departamento de Infância e da Juventude. Então, hoje nós temos um trabalho com as gestantes, desde o momento em que ela sabe que está grávida, e aquele bebezinho depois passa a fazer parte. Nós temos, então, ciclos de idade. Esse pequenino até os 3, 4 anos, depois dos 4 anos até os 7, 8 anos, e assim vão se formando grupos até os 18 anos. É lógico que a disciplina colocada de acordo com a idade, ela vai tendo um enfoque um pouquinho mais aprofundado. Mas o departamento de artes, onde pega música, pega teatro, está dentro do departamento de infância e juventude. O jovem trabalha divulgando a doutrina através da música, através do teatro, ali na Casa Espírita, em eventos que nós fizemos à comunidade, né?
Assim como tem ele oportunidade depois, e aqueles adultos que chegam à casa, tem estudo. O estudo sistematizado da doutrina espírita, que pega 3 anos a 5 obras. O estudo da mediunidade em 3 anos, que o prepara para uma reunião mediúnica. O estudo aprofundado da doutrina espírita, que daí ele entra nos pormenores, principalmente do Evangelho. E um estudo que acolhe o público em dificuldade, o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho, também a casa oferece àqueles que chegam com angústias. Tá certo. Roberto, a gente quer agradecer muito, nosso tempo terminou mesmo. Nós sabemos que os centros espíritas, especificamente os federados, né, reunidos na Federação Espírita Brasileira, enfim, tem sempre um trabalho muito amplo na linha social mesmo, né, dando apoio a pessoas carentes. A gente conhece que esse trabalho também é muito bacana, proporcionado pelos centros espíritas. Tem algum evento sendo elaborado para esse momento, Perfeito. Roberto? Nós estamos agora para julho, onde vamos ter aqui em Itajaí 4 dias ali no auditório, aquele menor, do Centro Eventos, né? Do dia 16 a 19, 16, 17, 18 e 19 de julho, né? Sempre no horário das 20 às 21, palestras onde trazemos colegas de outras partes do país, colegas assim com um bom conhecimento, né? Uma divulgação diferenciada, né? E isso vai ter nas cidades que eu citei há pouco da região, né? É a 38ª Jornada Espírita. A gente pode mandar a vocês depois o cartaz. Com certeza. Né? Esse é um dos eventos. Sempre trazemos peças espíritas, né? E às vezes teatros, né? Enfim, quando temos seminários, o público em geral pode participar, não há necessidade de ser espírita. Muito bom. A gente agradece então o Roberto Rogério Neves Tapada, que é o presidente da 13ª União Regional Espírita. E vamos deixar os links, então, do Centro Espírita, da Federação, no nosso blog, na página do programa também. É isso, né, Lucas? É isso aí, Roberto. Muito obrigado. E muito obrigado também a você de casa, curtindo mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.